Sejam bem-vindos ao V+ Transferências nesta noite de sábado no V+ TVI com os nossos comentadores Bruno Costa Carvalho, Tiago Girão e João Pacheco Miranda. São os adeptos do Benfica, do Futebol Clube do Porto e do Sporting neste V+ Transferências. Vai-se preparando já a próxima temporada, o mercado está aberto. O Benfica já apresentou o treinador Marco Silva, sendo que Marco Silva diz que desde que teve a primeira conversa com Rui Costa ficou com a clara ideia de que era a primeira opção do Benfica e do presidente do Benfica, Rui Costa. Bruno Costa Carvalho, ficaste também com essa impressão de que Marco Silva foi a primeira opção de Rui Costa, ou pensas que isso também não é assim tão relevante quanto isso? Primeiro, boa noite a todos e sobretudo a quem nos está a ver lá de casa. Não, toda a gente, acho que não é nada relevante. A verdade é que não é nada relevante. Acho que a escolha do Marco Silva é uma excelente escolha. Acho que teve uma muito boa apresentação, numa excelente conferência de imprensa inicial. É um bom treinador, tem neste momento a nação benfiquista entusiasmada e a acreditar que ele é capaz de dar a volta ao Benfica. Agora, achas que foi uma apresentação com pompa e circunstância? não é uma questão de ser pompa, não é pompa, não é questão da pompa, é questão do discurso do Marco Silva, realista, humilde, de quem quer trabalhar e de quem sabe do que está ali a fazer, e acho que os benfiquistas confiam nisso. Agora, a primeira escolha, se tivesse sido a primeira escolha, o Ruben Amorim não se tinha sentido na necessidade de fazer um comunicado a dizer que não queria regressar a Portugal. Já não falo Já agora deixa-me dizer que o ex-diretor de comunicação do Benfica, João Gabriel, escreveu hoje que Rui Costa queria ver-se livre de José Mourinho, é essa a opinião de João Gabriel, e que a primeira opção de Rui Costa era precisamente Ruben Amorim. Pois, acho que as duas coisas eram isso. Eu ia por acaso dizer isto sem saber que o João Gabriel tinha dito isso, mas pareceu-me neste processo claríssimo que o Rui Costa nunca quis que na verdade, que José Mourinho ficasse no Benfica. Então o Rui Costa não disse a verdade, não disse, claro que não disse a verdade, toda a gente sabe isso. Aliás, João, se me permites deixar-me dizer uma coisa, eu acho que uma falta de coragem até dos jornalistas na conferência de imprensa e depois dos comentadores também. Toda a gente fez grandes loas ao Rui Costa. O Rui Costa é de facto uma pessoa simpaticíssima, é um grande benfiquista, mas a conferência de imprensa foi muito feita naquilo que eu achava que ia ser, dizendo que afinal sempre tentou renovar com o Mourinho, quando toda a gente sabe que tentou renovar tarde e a más horas, quando já sabia, toda a gente sabia que ele não ia ficar. Nós assistimos a um espetáculo desde março, conferência de imprensa sim, conferência de imprensa sim, o Mourinho a ser interrogado se ia ficar no Benfica. E o Rui Costa dizia só isto: isto não é um tema, porque ele tem um contrato de mais um ano, portanto isto não é um tema. E depois disse na conferência de imprensa agora, há 2 dias, que nunca entraria o Mourinho na época seguinte sem renovar, porque não queria que entrasse só com um ano de contrato. Isto é uma contradição absoluta entre o que ele fez, o que ele disse inicialmente e depois o que fez. E com o Mourinho a oferecer-se em todas as conferências de imprensa, ele não reagiu nunca, sempre em silêncio absoluto, um silêncio absolutamente confrangedor, diga-se de passagem, e depois perdeu o controle da situação de uma forma confrangedora. Pronto, mas as pessoas não quiseram ver isso. Enfim, há um segundo momento também em que ele, no fundo, critica muito a arbitragem, que fala de um castigo com o Famalicão, mas o Famalicão é mesmo no fim do campeonato. O Benfica era prejudicado desde o início. Eu aqui fartei-me de dizer que ele tinha que pedir a demissão do presidente da Federação Portuguesa de Futebol e, se calhar, também da presidente da Liga, mas sobretudo da Federação Portuguesa de Futebol. Não fez. Passou discretamente. O João, já sei que fica zangado comigo, mas passou a época inteira a ver o Sporting a ser beneficiado. A época inteira, desde a final da Taça, o campeonato anterior, a final da Taça de Portugal e a época inteira. E nós víamos o Futebol Clube do Porto a reagir, víamos o André Vilas-Boas a enfrentar o presidente do Sporting, e o nosso presidente do Benfica não fez rigorosamente nada. E diz: eu fui castigado 45 dias quando o leite já estava derramado. Portanto, eu acho que, enfim, é o que é.
As nossas esperanças estão depositadas no Marco Silva. Tiago, ficaste também com a mesma ideia do Bruno, do João Gabriel, de que Rui Costa queria ver-se livre de José Mourinho e que o Ruben Amorim, não sendo José Mourinho, seria Ruben Amorim a primeira opção de Rui Costa e que, portanto, Marco Silva só é treinador do Benfica, ao contrário do que diz José Mourinho, ao contrário do que diz Rui Costa, não porque José Mourinho não quis ser, mas porque Ruben Amorim não quis ser? Boa noite a vocês todos e também lá para casa boa noite especial. Eu acho que essa história está toda ela muito mal contada na minha ótica e acho que, aliás, esta história tem vários episódios, todos eles muito nebulosos, digamos assim. A ideia com que eu fico é que, de facto, primeiro, o Benfica nunca esteve na liderança do processo. Foi sim o José Mourinho. Ao contrário do que diz, o próprio Rui Costa, exatamente. Portanto, essa tese de que era o Rui Costa que não queria o José Mourinho e que se queria ver livre do José Mourinho, eu tenho muitas dificuldades em comprar essa tese. Depois, até porque o José Mourinho tinha mais um ano de contrato, foi-lhe apresentada uma renovação de contrato. Há uma coisa, inclusive, nem tu pensas que o Rui Costa queria mesmo renovar contrato com o José Mourinho? Eu não sei se ele queria renovar contrato com o José Mourinho, tenho dúvidas relativamente a isso, sinceramente. Porque a questão também é um bocadinho esta. Se o Rui Costa queria tanto renovar contrato com o José Mourinho, porque é que esperou 73 dias para fazer a proposta? Não, há coisas que não fazem sentido naquilo que ele diz. Ele diz, inclusive, que a renovação do contrato, uma das coisas que ele diz é que a renovação do contrato não dependia daquilo que acontecesse com a equipa durante a época. Penso que é mais ou menos isto que ele diz na conferência, da entrevista que deu esta semana, não é? Ora bom, se isso é verdade, como ele diz, e eu acredito que sim, porque é que ele não apresentou uma renovação de contrato ao Mourinho mais cedo, então? Porque é que esperou para tão tarde? Era a questão que eu te estava a colocar. Pronto, exatamente. Portanto, não queria que ele renovasse. Provavelmente, e ele de facto não queria nenhum tipo de renovação, não é? Mas também é verdade, também pode ter acontecido aqui outra coisa, que era, nessa altura, o Rui Costa já devia ter informação suficiente de que o José Mourinho queria ir embora. E, portanto, qual era o objetivo de tentar renovar o mais rapidamente com ele? Se ele tem um treinador que quer ir embora, está mais com os dois pés fora do que com os pés dentro, não é? No início de março acho que ele não queria ir embora, Mourinho, sinceramente. Achas que não? É que falta saber qual é o timing em que se iniciou o processo Florentino Pérez em relação com o Real Madrid. E nós essa parte não sabemos, não é? Que ele se iniciou muito antes, iniciou-se. Não é? E eu não me guio por nada do que o José Mourinho diz nas conferências de imprensa. Como vocês sabem, eu tenho uma tese, o José Mourinho tem uma forma muito peculiar de estar e de comunicar e, portanto, ela vale para mim o que vale. Agora, acho é que, para já, eu não sei quando é que essas conversações se iniciaram. Só com uma data. Claro. A data que eu acho fundamental para entendendo o Real Madrid como clube é quando o Real Madrid é eliminado da Champions League pelo Bayern de Munique. Nesse dia o Arbeloa morreu. Portanto, porque o campeonato estava perdido para o Barcelona e o Real Madrid não ia ganhar nada. Se ganhava a Liga dos Campeões, o Arbeloa mantinha-se. Quando é eliminado, ali acabou o Arbeloa e a partir daí que se começa a explotar o processo. Desculpa, Tiago, mas é só isso. Hoje é mais fácil, as interrupções podem acontecer. Não, mas aqui a questão, eu acho que, vamos lá ver, eu acho que o José Mourinho, a partir de um determinado momento, que eu também não sei qual é, quis claramente ir embora do Benfica e tentou liderar o processo e fazer tudo para que acabasse, mas havia uma parte que eu não controlava, que era a questão das eleições no Real Madrid, não é? Mas pronto, mas naquilo que dependia dele, ele fez tudo o que podia para sair do Benfica. Por outro lado, eu também percebo, vamos lá ver, o Rui Costa tem sido muito atacado, mas a verdade é que eu, se estivesse no lugar do Rui Costa, ele tem um treinador que sabe que quer ir embora, que tem um compromisso com outro clube. Qual era a lógica de agora estar a fazer tudo para tentar renovar com ele? Não faz sentido nenhum. Eu também acho que ele aí deixou o caso rolar. Agora, acho é que do ponto de vista de comunicação foi tudo um desastre, porque o que sai cá para fora é que o Benfica andou completamente a reboque do José Mourinho e do Jorge Mendes, ponto final parágrafo, completamente dependente daquilo que ia acontecer no Real Madrid, ainda por cima, não é? E eu acho que nesse sentido o Rui Costa podia ter dado um murro na mesa e podia ter dito assim, não, quem lidera o processo sou eu tenho uma equipa para gerir para o próximo ano, quero contratar o mais rápido possível um treinador, portanto este senhor quer ir embora, vai à vida dele e tentava chegar a um acordo, uma situação qualquer, não faço a menor ideia. Agora, acho é que na conferência, não sei se ainda vamos abordar mais a questão da conferência de imprensa do Marco Silva. Sim, do Marco Silva. Ok, então. O que é certo é que o Benfica consegue aqui um encaixe de 15 milhões de euros com a saída de José Mourinho para o Real Madrid. A partir de uma determinada altura, João Pacheco Miranda, pensas que o objetivo do Rui Costa foi exatamente este, o Benfica receber os 15 milhões de euros do Real Madrid?
Já boa noite para ti, João, para os meus parceiros de painel e para os espectadores, naturalmente. Eu antes gostava de fazer um ponto de ordem que tem a ver com, não diretamente com o Benfica, não tem nada a ver com o Benfica Clube, mas com a subordinação comunicacional, ou órgãos de comunicação social, à telenovela Mourinho. Eu acho que se escarroçou a imbecilidade editorial, porque eu gosto imenso de futebol, acho que todos os 4 que estamos aqui gostamos muito de futebol, mas a minha vida não gira à volta de futebol, nem a vida dos portugueses. Quer dizer, a overdose de programas em que só faltou pôr uma câmara escondida, algures num quarto do... Contagens decrescentes tivemos. Até contagens decrescentes. Completamente de acordo. Só faltou uma câmara escondida no quarto do Mourinho para ver se ele sonhava com alguma coisa e que conseguiam extrair daí alguma coisa que fosse notícia. Não era notícia. Eram notícias inconsequentes, especulações. E depois apareceram alguns comentadores, não vou naturalmente revelar nomes, que transformaram a discussão, às vezes tensa, que nós todos temos com os nossos clubes, com as nossas paixões, mas em filosofia, coisas, teorias, enfim, absolutamente absurdas, em que se transforma o futebol numa coisa complicada, quando deve ser uma coisa simples. Já agora deixa-me dizer, João, que aqui no V+, acertámos na mousse nesta questão do José Mourinho, porque a partir de um determinado momento dissemos perentoriamente que Mourinho ia ser técnico do Real Madrid, mesmo numa semana em que muita gente fez ali marcha atrás, mantivemos essa posição de que Mourinho iria ser treinador do Real Madrid. Mesmo que Henrique Riquelme ganhasse as eleições, ele não voltaria a ser treinador do Benfica. Eu felicito-vos por isso e acho que foi objetivo. Avançámos em primeira mão que seria Marco Silva o treinador do Benfica. Eu felicito-vos por isso e sobretudo a forma como o disseram, ou seja, não fizeram filosofia à volta de um jogo que é muito bonito e é simples e não entraram em especulações. É cansativo, era inconsequente e cansativo. O número de notícias, as horas, eu acho que 90% dos programas desportivos do último mês foram sobre a telenovela Mourinho. Dito isto, eu acho, sinceramente, aqui há uma história, eu isso concordo com o Girão, com o Tiago, porque há algumas incongruências. O Mourinho ofereceu-se em março ao Benfica exatamente pelos valores que recebia, portanto não havia nenhum... Depois, passado uns tempos, percebeu-se que havia qualquer outra coisa e o Mourinho naturalmente recuou da posição, como se diz, e acho que todos nós concordamos com isso, que é irrecusável o convite do Real Madrid. Mas é que propósito, não é que eu discorde daqueles que pensam ou que dizem que isso não tenho dados para isso, que o Rui Costa a partir de um certo momento já não queria o Mourinho ou queria despedi-lo ou já não contava com ele. Se isso é verdade, a propósito é que aparece, pelo menos é o que dizia a comunicação social, uma proposta estratosférica de renovação de contratos. De renovação. Isso para mim é uma coisa que não me diz a cara com a careta, quer dizer, então ele já não queria o Mourinho e faz uma proposta, alguns disseram que era superior até à do Real Madrid, quer dizer, eu isso acho que eu confesso que isto é uma telenovela de por cima com não levantas a possibilidade de o Benfica ter feito essa proposta sabendo que José Mourinho já tinha a cabeça feita para ser treinador do Real Madrid. É uma das hipóteses, mas lá estamos nós agora a especular. Se é uma proposta irrecusável, e se o Mourinho já disse, eu ouvi dizer, não sei, ali o meu parceiro benfiquista poderá, o Bruno, esclarecer, porque deve estar mais a par disso, mas se isso é verdade, o Mourinho escusava de dizer, enfim, de fazer tantas loas e tantos afirmações de fé e de benfiquismo como fez. Finalmente ele confessa que de facto a sua alma e o seu pensamento era benfiquista, ele não foi? Finalmente fez juras de amor ao Benfica, disse coisas absolutamente que todos nós ficamos a saber, olha, ele agora revelou-se, bem, tem todo o direito de o ser. Claro, e até sócio, não sei o que, acho muito bem, nada contra. Estaria na sua cadeira. Mas ele gosta tanto do Benfica que comeu. Portanto, há aqui muitas coisas que eu não percebi neste processo e que eu acho que ninguém percebeu. Há uma coisa que é objetiva, Mourinho acabou por ceder à inevitabilidade da Real Madrid, isso acho perfeitamente natural, porque dificilmente outro treinador o negaria também. Agora escusava-se andar nesta, como te digo, isto foi cansativo, foi um processo cansativo. E eu isso, mais uma vez refiro e reitero. E eu acho, João, há outra coisa que me parece óbvia, a imagem do Benfica não sai nada beneficiada neste processo. E essa é uma conclusão que tem que ser tirada, quer dizer, e tem que se perceber o que é que correu mal para que essa imagem tivesse sido... O Benfica não sai, e o Rui Costa então sai de... Eu acho que o Rui Costa até sai mal desta novela toda. Concordo com. Mas vocês reconhecem que o desfecho é bom?
Eu acho que o desfecho é melhor para o Benfica. Acho que é o melhor para o Benfica. Eu acho que é melhor. O que eu acho é que, independentemente da imagem do Benfica, eu acho. Não, quando eu digo desfecho, tem a ver com os 15 milhões. Sim, nesse aspecto sim, ao menos. Financeiramente é bom. Agora, o que eu acho. Esportivamente, eu acho que o Benfica fica a ganhar, na minha ótica. Eu acho que isto foi de facto um processo mal conduzido, mal finalizado. Concordo com o Bruno quando diz que o Benfica acabou por arranjar uma boa solução, um homem sóbrio, também benfiquista, isso também nunca o escondeu, não foi preciso tantos anos como o Mourinho para o afirmar. E vamos precisamente por aí, por Marco Silva, que reconhecidamente é adepto também do Benfica, o técnico que orientava o Fulham, esteve no clube londrino durante 5 temporadas. Marco Silva é agora o novo treinador do Benfica e promete um Benfica em campo com um jogo dominador. Em relação à identidade, claramente teremos de ter uma identidade dominadora. Para se vencer em Portugal terá que ser com esse terá que ser o caminho, é o nosso objetivo consegui-lo, não querendo ir por muitas questões técnicas ou táticas neste momento, mas que ser uma equipa dominadora e uma equipa que seja capaz de colar a grande força do Benfica, que são os seus adeptos, à equipa. Esse é o nosso grande objetivo, conseguir que haja uma ligação muito forte. O grande suporte que os adeptos dão sempre à equipa do Benfica, nós sabemos que será cada vez maior se a equipa corresponder. E eu não estou a falar de compromisso, de exigência, porque isso é uma obrigação, não é sequer negociável. Estou a falar de uma forma positiva de jogar, uma forma dominadora de jogar, que eu, na minha opinião, é isso que representa o Benfica. Marco Silva a piscar aqui o olho aos adeptos e aos sócios do Benfica, a prometer um Benfica dominador em campo, com uma forma dominadora de jogar, algo que talvez Bruno Costa Carvalho não se veja desde a primeira época de Roger Schmidt. Sim, talvez. Mas permite-me só que volte aqui um bocadinho atrás relativamente ao Mourinho, se não te importas. É uma coisa rápida. Porque eu vi o João Pacheco Miranda a falar e eu entendo a confusão que possa surgir relativamente ao contrato que o Mourinho, que o Rui Costa pôs à frente do Mourinho. E aquilo foi só um truque de chico espertismo. Atenção, aquilo foi só. Quando já estava dado por perdido o Mourinho, o Rui Costa não ficar com o ónus de dizer que não quis o Mourinho e dizer que foi o Mourinho que não quis. Isso o Mourinho aceita? Não, mas não podia aceitar, eu já sabia que ia para o Real Madrid. Naquele momento, já toda a gente sabia que ia para o Real Madrid. Eu estive em Madrid uns dias antes e aqui neste programa tinha dito que era certíssimo que ia, até porque tinha uma pessoa que conheço que era muito próxima de Florentino Pérez e que dizia que ele queria o Mourinho exatamente na mesma lógica que quis o Ancelotti a seu tempo, o seu regresso. O Ancelotti também regressou por um motivo e o Mourinho pelo mesmo motivo. Aquilo estava feito, eu tinha até uma entrevista a um órgão de comunicação social a dizer que aquilo estava completamente feito. E passado 2 semanas aparece esta proposta quando está fartíssimo de saber que o treinador vai para o Real Madrid e faz essa proposta só para poder dizer que lhe fez a proposta e que o Mourinho é que não quis. Quer dizer, isto foi a tirar areia para os olhos das pessoas e funciona. O certo é que funciona. Cria a confusão. Mas esse chico esportivo também não fica bem ao Presidente do Benfica. Claro, é isso que eu estou a dizer. É exatamente isso. Esse é o meu ponto total. É que foi um movimento de chico espertice, de confusão e que funcionou porque as pessoas ficaram confundidas quando não havia nada para confundir. O Mourinho era mais do que treinador do Real Madrid naquele momento. Ele até recusou. Pelo João, e se ele aceitava? Mas é que não aceitava nada. Ele já sabia que não aceitava. Foi antes das eleições. Ele já sabia. Claro, naquele momento nem sequer se sabia que havia 2 candidatos, porque só a última hora é que o Riquelme se candidato e até tem 35%. Tem uma excelente votação, diga-se de passagem. Mas o Mourinho, naquele momento, quando se fazem aquela. O Noronha Lopes do Real Madrid. Claro, não, 35% num Real Madrid é muito difícil. É quase impensável. Sobretudo contra o Florentino Pérez. Exatamente, contra o Florentino. É quase impensável. Portanto, mas nós aqui também falamos disso e que a candidatura era uma candidatura mas eu gostava forte. Que avançássemos agora para a questão do Marco Silva. Entusiasma-te este discurso do treinador do Benfica? A mim, o Marco Silva não... Esta ideia do futebol dominador... Claro que como benfiquista nós queremos um futebol dominador e acredito que o Marco Silva o vai fazer. Se ele diz que o quer fazer, vai fazer. Eu tanto sonho com esse futebol dominador que a minha opção, se fosse presidente do Benfica, tinha sido o Carlos Vincenzo do Braga, porque tem esse futebol, eu disse isto aqui claramente, que era a minha primeira opção.
Estou satisfeito com a opção Marco Silva. Atenção, estou muito satisfeito com a opção Marco Silva e acho que ele não promete nada do outro mundo. Dá uma bicada no Mourinho forte com o Sudakov. Atenção, é preciso entendermos e percebermos o que é que as pessoas dizem entre linhas, porque ele só individualiza um jogador que é o Sudakov. Já vamos a esse registro em que ele fala de Sudakov. Mas também aqui nesta questão do futebol dominador, isto também não é uma bicada a José Mourinho? Não sei se é. Não sei, eu acho que o Benfica, a certa altura, o Benfica com o Mourinho jogou bem, a certa altura, conseguimos ganhar ao Real Madrid, um 4-2 épico. Discutimos a eliminatória a duas mãos com grande vigor. Acho que o Benfica. Mas o futebol dominador é outra coisa. Mas acho que o Benfica jogou bem, empatou jogos a mais. Um campeão sem ser dominador. Tem muitos jogos. Sim, mas há várias formas de ganhar. Sim, claro, mas acho que o Benfica acabou. Eu gostava que o Mourinho, sinceramente, ficasse 2 ou 3 anos no. Eu queria que o Mourinho tivesse ficado 2 ou 3 anos no Benfica para prosseguir o projeto. O Mourinho é um grande treinador. Eu gostava muito de ter o Mourinho como treinador do Benfica e acreditava que ele ia conseguir levar o Benfica a patamares que nós não o vemos há muitos anos. Mas isso precisava de tempo, Bruno. É isso que eu estou a dizer, é exatamente isso. Eu queria que ele tivesse, é exatamente o que tu estás a dizer, 3 anos, 4 anos no Benfica. Era isso que eu queria que ele fizesse no Benfica o que o seu tempo fez no Futebol Clube Porto, com grande qualidade e com os resultados que se sabe. No Benfica nunca teve esse tempo, faz 2 fogachos no Benfica. O Benfica é assim, portanto, mesmo com o homem a querer-se, a oferecer-se todos os dias, ninguém quis ouvi-lo naquela altura. Não é que se calhar o Real Madrid não viesse buscar na mesma, mas era muito mais difícil, era muito mais complicado, até sob o ponto de vista moral, era tudo muito diferente. E o Benfica aí controlava a narrativa, coisa que não controlou, e aqui foi dito. E eu dou razão ao que é dito, que é, o Benfica até passou por uma coisa embaraçosa de ficar aos olhos mundiais, digamos assim, porque as pessoas acompanham estes fenómenos, nas mãos do Real Madrid, quase como um clube pequeno, à espera que é que o grande vai fazer. Bruno, já vais continuar a falar sobre Marco Silva. Tiago, pensas que com este novo treinador o Benfica vai praticar um futebol muito diferente do que praticava com José Mourinho? Eu acho que sim. Acho que isso vai acabar por acontecer. Independentemente depois dos resultados disso, não é? Claro, isso depois vamos ver, é aquilo que estavas a dizer. Há várias formas de se ganhar, não é? E o Porto este ano mostrou claramente que há uma fórmula que se calhar ninguém estava à espera. Um Porto praticamente sem ponta de lança conseguiu ser um ponta de lança de registro, não é? Digamos assim. A partir do momento em que perdeu o Samu de Jong ficou completamente órfão desse ponto de vista. Há uma coisa que me parece importante, que é haver coerência no processo. Claro, é isso. E acreditar-se nesse processo e fazer sobretudo os jogadores acreditarem nesse processo, não é? Porque esta questão de dominar ou não dominar, isto vale o que vale. Hoje em dia o futebol está muito diferente daquilo que era antigamente, claramente, em que as grandes equipas dominavam por completo os jogos, do princípio ao fim, etc. Isso hoje em dia, há clubes hoje a trabalhar já muito bem, há treinadores muito competentes nas outras equipas. Não há diferenças abissais. Não há tantas diferenças como havia antigamente, não é? E portanto, a Liga Portuguesa seja uma liga muito desequilibrada. Sim. Ainda é, mas não há cabazadas. Não há cabazadas. Mas já tens num patamar, ainda que distante, mas já tens já tens equipas a trabalharem bem. O Vitória é sempre uma equipa de falar nisso. Está em processo eleitoral, há de saber quem é o novo presidente daqui a nada. O Sporting Braga ficou mais de 20 pontos este ano. O Famalicão. Eu sei. Mas nunca deixou de ser uma equipa competitiva nos jogos contra os grandes. A verdade é essa. E portanto, o Gil Vicente foi um osso de roer para muita gente esta época. Tirou a Liga dos Campeões ao Benfica. Pois, exatamente. E portanto, o Porto perdeu com o Casa Pia. Quer dizer, que esteve à rasca, não é? A questão do Marco Silva. Eu acho que o modelo do Marco Silva, o modelo de jogo, será um Benfica que vai mais ao encontro daquilo que os sócios do Benfica gostam. Eu acho que sim. Acho que é um modelo de jogo que eu acho que os adeptos do Benfica vão gostar mais e vão se identificar melhor. Se vai ter resultados ou não, isso depois o futuro nos dirá, não é? Eu já volto a ti. Tinha a ver com o que estava a dizer o Tiago. O Marco Silva foi treinador do Sporting e eu gostei dele do Sporting. Eu acho que só ganhou uma taça. Ganhou uma taça e foi injustamente despedido porque o Bruno Carvalho era um homem de emoções, não é? O outro Bruno Carvalho, não este. Infelizmente. Ele é despedido de uma questão de estar no banco de fato de treino. É isso. Ele é despedido. Não, mas isso lá está, foi outro pretexto. Isso foi um pretexto. Mas claro, estamos a falar de uma pessoa que também. Não era propriamente equilibrada. Era desequilibrada. Era profundamente desequilibrada. Pronto, eu acho que foi uma injustiça a saída do. Eu acreditava. Eu considero que o Marco Silva é um bom treinador, concordo com o Bruno e pode fazer um bom trabalho no Benfica. Fez um bom trabalho no Sporting e é injustamente despedido. E é evidente que é diferente treinar o Fulham, ou treinar o Benfica, ou o Sporting ou o Porto. Mas ele fez um bom trabalho em Inglaterra.
é que não tendo as condições dos 5 principais clubes ingleses, Nem nem de perto nem de longe, ele fez sempre campeonatos seguros, sem grande. O Fulham nunca correu o risco de descer. Seguros, portanto, isso prova que ele é um homem que enfim, conseguiu, com os seus meios muito menos exuberantes que os outros grandes clubes ingleses, conseguiu ver. Portanto, consideras que é aqui buscar grandes jogadores para o Fulham. Uma boa opção do Benfica, Marco Silva. Acho que é uma boa opção para o Benfica. Eu também, por acaso, concordo aí uma coisa com o Bruno, que a gente discorda tantas vezes, mas já não estamos, mas agora concordo. Eu gosto imenso também do Carlos Vicente do Braga. A propósito da questão Mas, Tiago, deixa-me só dizer aqui uma coisa que tem a ver com o que tu dizias há um bocadinho, que era o sistema de jogo. Estavas a falar do sistema de jogo. E voltando ao Rui Costa, o Rui Costa, na conferência de imprensa, diz que um dos critérios que foi usado foi jogar em 4-2-3-1. É uma pergunta de um jornalista que até saiu. 4-2-3-1, que era a mesma coisa. Isto tinha sido um dos critérios que tinha levado à escolha do Marco Silva. Como se nós todos não soubéssemos que ele andou atrás do Ruben Amorim, que não joga nada assim. Claro. Isto é tudo uma brincadeira. Porque como é que é possível? Ele foi uma conferência de imprensa em que estou completamente de princípio a fim. E reparem, eu votei no Rui Costa e tudo, mas não gosto de ser enganado. Mas estás a partir do princípio também que o Ruben Amorim o plano principal. Vamos lá ver uma coisa. Vou recordar a ti próprio das tuas palavras que o Rui Costa não assume. O que ele não assume é outra história. O Ruben Amorim teve que fazer um comunicado a dizer que não voltava a Portugal. Tu ainda no início deste programa leste um comunicado de João Gabriel a dizer. Não é um comunicado. Um post, uma publicação. A dizer que o Ruben Amorim tinha sido a opção A do Rui Costa. Toda a gente sabe que isto é verdade. Toda a gente sabe que isto também acho que é verdade. Portanto, mas isso é o que diz o João Gabriel. Está bem, diz o João Gabriel, diz o empresário do Ruben Amorim. Porquê que o empresário Ruben Amorim diz que ele não veio para o Benfica? Não disse que não vinha para o Benfica. Não regressaria nesta altura. Vamos lá ver. Nós não somos estúpidos. Quer dizer, no momento em que toda a gente diz que o Rui Costa quer o Ruben Amorim, quer o Ruben Amorim. Já José Mourinho quando disse não somos todos parvos. Claro, não somos todos parvos. Então, no momento em que toda a gente. Há ali um force em que o Benfica diz que quer o Ruben Amorim, quer o Ruben Amorim, e vem o empresário do Ruben Amorim a dizer que o Ruben Amorim não vem para Portugal, está a falar para quem? Mas há aqui uma coisa que me parece importante também dizermos. Não foi o Benfica que disse que queria o Ruben Amorim. A imprensa é que insistiu muito. De tal maneira, não há fumo sem fogo, não há fumo sem fogo. Evidentemente que o Benfica andou atrás de Ruben Amorim, de maneira que eles até. O empresário faz aquele comunicado, é evidentemente que é para o Benfica. Tem necessidade de fazer comunicado. Como é evidente, aquele é o plano A, e o Ruben Amorim não joga em 4-2-3-1 nem que a vaca touça. Aliás, vai-se embora de Manchester United porque nunca alterou o seu sistema. Não foi capaz de. Ainda estava lá, esta hora, é verdade isso. Portanto, nunca alterou o seu sistema, não tem nada a ver com o sistema, e o Rui Costa diz assim, calmamente, na conferência de imprensa, que um dos critérios é porque o Marco Silva jogava da mesma maneira que o José Mourinho em 4-2-3-1. Quer dizer, estão a brincar connosco. Bruno, Tiago e João, vamos ter que avançar aqui no alinhamento. Rui Costa terminou a temporada a dizer que vou falar muito de arbitragem, muitas críticas à arbitragem, nomeadamente a arbitragem no jogo Famalicão Benfica, a arbitragem de Gustavo Correia. José Mourinho muitas vezes falou também sobre árbitros, falando até de uma liga virtual e de uma liga real. Ora, Marco Silva diz que não vai passar a vida a falar de árbitros, mas quando tiver que falar, vai fazê-lo. Como treinador do Sport Lisboa Benfica, terei que ter o controle emocional e a postura que exige este lugar, tão simples como isso, mas não vos garanto que vai ser sempre brilhante da minha parte. Isso vos garanto, este faz parte. Eu venho de uma cultura, nos últimos 12 anos, diferente, e mesmo naquela cultura algumas vezes pisei o risco. Basta vocês puxarem o filme atrás e perceberem algumas multas que eu tive que pagar. Portanto, é sinal que eu não fui sempre perfeito, e vos garanto que não serei sempre perfeito nesse aspecto. Eu estou aqui para defender o Benfica, para treinar o Benfica e para defender o Benfica dentro daquilo que são os limites, e é isso que irei fazer. Não sou um grande fã e não vos vou já dizer aqui que irei falar todas as semanas de arbitragem. Não sou um grande fã, sinceramente. Marco Silva aqui a ser muito claro, João, não vai falar de arbitragem, ou não vai falar sempre de arbitragem, mas não vai ser perfeito, e ele disse que está aqui para além de treinar o Benfica, está aqui para defender o Benfica. Claro, mas há muitas formas de defender, eu acho que ele vem de uma cultura diferente, e quem me dera que em Portugal todos ultrapassassem os erros que vão continuar e deixassem de falar, os treinadores sobretudo, e de criar um clima de grande suspeição, mas todos dizem a mesma coisa antes de chegarem. Agora, ele com certeza
Eu não estou na cabeça Não te parece que ele aqui foi honesto? Não te parece que ele aqui foi honesto? Eu acho que ele é um homem honesto, eu acho que é um homem também genuíno, como te disse, tem um discurso sóbrio, mas com certeza, agora, tudo depende do que é que ele entende como defender o Benfica. Enfim, eu acho que, enfim, e sei que vamos falar isso mais à frente, acho que, enfim, já falamos isso no final da época, eu acho que é urgente pacificar o futebol português. E pacificar o futebol português tem que partir primeiro dos presidentes, ou também dos presidentes. Dificilmente conseguiremos domesticar os radicalismos dos adeptos. Não está fácil, mesmo a nível dos presidentes também não está fácil. E depois os comentadores. Enfim, eu acho que todos nós vamos ter certamente apreciações diferentes sobre casos de jogos. Eu acho que devemos incentivar e devemos pedir melhores arbitragens, melhores vídeo-arbitragens, e porque isso só beneficia o futebol português, menos guerra, menos violência, porque guerra também determina depois um comportamento violento completamente fora dos esquemas que nós desejaríamos para o futebol. Mas tu, como adepto do Sporting, reconheces que o Benfica, esta época, o Benfica fez muitas queixas da arbitragem? Isso o Benfica tem razão de queixa daquilo que se passou? Eu acho que todos têm razão de queixa, mas só que o problema é que todos têm razão de queixa. Eu neste momento, espero que para o ano também tenha menos razões para falar, eu não dou mais para esse peditório das arbitragens. Todos têm razão de queixa, todos foram. E depois há um outro problema, é que quando se é prejudicado, todos foram, em determinados momentos, enfim, estão meses a falar dos erros do passado, puxam a fita atrás e repetem-se até à exaustão com esses erros. Mas quando são beneficiados, cala-te que não vale a pena estar a falar disso. Todos os clubes, todos os responsáveis. E nós temos que nos penitenciar muitas vezes porque a emoção fala mais alto que a razão. E aceitar que o futebol é também um desporto onde não vão desaparecer os erros, mesmo com o controle e mesmo com bons árbitros de vídeo-árbitros. Não sei como é que vão ser agora, o que é que vai determinar novas regras e eventualmente uma maior intervenção do vídeo-árbitro. Eu acho que se melhorar é ótimo, desde que não atrase muito, porque o grande problema das vídeo-arbitragens, com muitos lances para analisar, é que atrasa imenso e tira o ritmo do jogo. Tiago, foi equilibrado Marco Silva nesta questão da arbitragem? Sim, parece-me que sim, e acho que disse aquilo que pensava. Foi a sensação com que eu fiquei. Agora, obviamente que depois, quando a bola começar a rolar e se alguma coisa se começar a apertar, eu estou mesmo a ver que o Marco Silva vai falar como todos acabam por falar. Mas ele também disse isso. Sim, exatamente. Por isso é que eu acho que ele foi genuíno. Acho que ele vai falar, certamente vai falar. E agora, acho é que o Benfica, a atitude do Benfica, ou é diferente daquela que tivemos este ano, ou então eu acho que não se consegue compreender muito os adeptos do Benfica. O que é que queres dizer com a atitude? Tem que ser mais interventivo, João Ricardo. Então nós assistimos a tanta coisa em termos de arbitragem esta época a favorecer o Sporting. Como é que é possível o Benfica teve tanto tempo calado, ausente dessa questão? Houve três, favoreceu também os outros clubes. Sim, mas o Sporting foi particularmente, João, foi em alturas estratégicas, eu prometi que não ia particularmente beneficiado. E houve duas situações absolutamente escandalosas durante a época e por demais evidentes. E é difícil perceber porque é que o Benfica esteve sempre ausente desse discurso. Depois podemos discutir a maneira como se discute ou como se entra nesse campeonato, digamos assim. Eu também não concordo com todas as formas que foram adotadas durante a época, da maneira como os presidentes se falaram, se expressaram, etc. E a forma como a linguagem que utilizaram, muitas vezes, por aí fora. Agora, que é importante, os clubes têm direito a ter opinião sobre as arbitragens. Mal era se não se pudesse falar de arbitragem. Quer dizer, isto era o que faltava. Também não podemos passar do 8 para o 80. Isto é, nós não podemos estar aqui como falsos puritanos, não é? De que agora ninguém pode falar dos árbitros. Fala muito falar. Mas eu acho que é saudável. Sim, mas a censura nunca. Se não querem. Agora, a censura nunca. Não vamos falar de árbitros e dizer, não, então, mas para não se falar de árbitros é preciso que os árbitros apitem bem. Eu acho que se devem falar de árbitros porque os árbitros. Pode dizer que os árbitros. Estou a falar é para eles e para os dirigentezinhos da tanga de segunda categoria que eles têm lá na arbitragem, ok? Para essa gente que anda lá, que anda sempre a encher a boca com queixas e processos contra os presidentes, etc.
depois tem o espírito corporativo e claro, são incapazes. Os primeiros culpados são eles, Claro. porque eles não gerem a arbitragem de uma forma competente. No dia em que o fizerem, as críticas baixam, o capital de queixa vai baixar e nós não vamos estar a discutir os O árbitros, José Mourinho com toda a certeza. o José Mourinho defendeu muitas vezes o Benfica nesta questão da arbitragem. Rui Costa apareceu poucas vezes a defender o Benfica nesta questão. Marco Silva terá um estilo muito diferente de José Mourinho. Eu estou até bastante incomodado com o que isto está aqui a ser dito, porque incomoda-me estar tão de acordo com o Tiago. O Tiago tem toda a razão. Como é que é possível que nós no Benfica não vejamos o que um adepto do Futebol Clube Porto não é muito suspeito? E achas que isso preocupa? Aquilo que vocês avaliam de passividade de Rui Costa nesta questão de não ser interventivo, achas que neste momento isso está a preocupar Marco Silva? Se não está, devia estar. Se não está, devia estar. Mas deixa-me dizer, porque eu gostava de dizer aqui algumas coisas, e sou rápido. O que o Tiago aqui diz é uma evidência absoluta em que o Benfica, em que o Sporting é levado ao colo o ano inteiro. O Benfica, reparem, o jogo de Famalicão, o Benfica tinha passado para terceiro lugar. Porquê que acontece aquele jogo em Famalicão? É o jogo... Não é nesse jogo que o Benfica passa para terceiro lugar. Não. É no jogo a seguir com o Braga. Não. O Benfica passa para segundo lugar. Quando o Benfica passa... Eu quero dizer, quando o Benfica passa para segundo lugar, vai a Famalicão e há uma força que leva o Benfica outra vez para o terceiro. Há uma força gigante. O jogo em Famalicão é o jogo que eu me lembro do Benfica ser mais roubado nos últimos anos. Mas não é nesse jogo que o Benfica Está bem, mas porque o Benfica empata 2 jogos, mas se empatou em Famalicão e depois empatou com o Braga no Estado da Luz. Se tem ganho um desses jogos, ficava em segundo lugar. E não ganhou nenhum dos dois. Mas em Famalicão sente-se uma força brutal. Aliás, eu lembro-me de estar aqui neste programa e não sei se foi o Tiago ou se foi o Luís que disseram que o Benfica tinha sido roubadíssimo naquele jogo. Não é um benfiquista a dizer. São adeptos do Futebol Clube Porto que viram, como também eu vi, o Porto ser roubado em Braga, absolutamente roubado em Braga, quando ainda havia hipótese de Sporting ser campeão. E não foi por acaso esse jogo. Também não foi por acaso. É isto que eu estou a dizer, não é por acaso. Era sempre a mesma coisa, sempre a favor dos mesmos. Sempre a favor dos mesmos. Tentaram tirar o campeonato ao Porto enquanto eles podiam chegar ao primeiro lugar e depois tentaram e conseguiram tirar o segundo lugar ao Benfica a arbitragem em Famalicão é escabrosa. Deixa-me só fazer depois podes dizer o que tu quiseres. O Sporting são 34 jornadas. Está 30 jornadas à frente do Benfica. Até pode estar 33, mas ficar. O que interessa é a última. O que interessa é a última. Não é, pode estar 33 à frente, se o Benfica ficar à frente na 34ª, é a única coisa que nós queremos. É mesmo, só interessa a classificação na última jornada. As 30 primeiras não me interessam nada. O que eu sei é que quando o Benfica se apanhou à frente do Sporting, as forças todas do futebol português moveram-se. E aqui isto vou à tua pergunta, e muito bem feita, já agora, que é. Notou-se toda a época que a única pessoa que levava o Benfica a colo contra as arbitragens, a única pessoa que defendia o Benfica, a única pessoa que se preocupava com o Benfica era o José Mourinho. Ninguém do Benfica, da estrutura do Benfica, veio falar nada. O presidente deixou que isto se bipolarizasse entre uma luta, às vezes até meia disparatada, entre o André Vilas-Boas e o Frederico Varandas, em que o Frederico Varandas entrava em níveis de elegância que, graças a Deus, o André Vilas-Boas nunca se meteu por aí, mas chegou-se a um duelo quase, o Benfica num papel de irrelevância, quando o Benfica era sistematicamente prejudicado. Isto, o Rui Costa só acordou e veio falar agora do castigo, quase como com o trato com o Mourinho, à 15ª hora, à 25ª hora. O Benfica que ficou no terceiro lugar do campeonato e por isso não vai jogar a Liga dos Campeões, vai tentar jogar a Liga Europa, para isso tem que fazer 6 jogos para entrar no quadro principal dessa segunda divisão europeia, digamos assim, a Liga Europa, sendo que Rui Costa já disse que o Benfica é candidato a ganhar essa competição. Marco Silva concorda, mas diz que primeiro o Benfica tem de ultrapassar 6 jogos para chegar a essa fase de grupos. O primeiro passo terá que ser conseguido, que é estar na fase de grupos. Esse é o primeiro passo. Nós vamos ter uma pré-época atípica, nunca servirá de desculpa, seja com o número de jogadores que estão no Mundial, seja com o começo mais cedo da pré-temporada, nunca será desculpa, mas teremos um objetivo claro, com os 6 jogos que temos para disputar para poder estar na fase de grupos e assim, estando lá, olhando para aquilo que é a dimensão da Liga Europa e a dimensão do Sport Lisboa e Benfica e a dimensão dos clubes, e teremos que olhar bem para lá, estão lá grandes clubes também, o Benfica tem que ser um candidato. A ambição de Marco Silva, mas Tiago, é uma ambição QB.
É uma ambição que vê e que apesar de tudo entra ali um bocadinho em conflito com aquilo que o Rui Costa diz. O Rui Costa atira-se para a frente, o Marco Silva diz assim, calma. O André Vilas Boas aqui há 2 épocas também se atirou muito para a frente na questão da Liga Europa. Exatamente. E depois não correu bem. Sim, depois não correu bem. Eu acho que ainda por cima, eu acho que este ano a Liga Europa parece-me que tem outro tipo de concorrentes que não tinham nesta época que está a terminar, não é? Portanto, não sei se será assim tão mais fácil. A Liga Europa agora tem uma grande vantagem que já não tem equipas que caem da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Isso torna mais fácil ou menos difícil, se quisermos, ganhar esta competição. Sim. Mas eu acho que o Marco Silva tem aquilo que é o discurso que um treinador tem que ter, independentemente de estar num clube com a dimensão do Benfica. A verdade é que o Benfica tem 6 jogos ainda para entrar na fase de Liga da Liga Europa e tem que os ultrapassar e não sabe sequer que adversários é que vai encontrar nesse percurso, que é curto, mas... Pode calhar o Besiktas, por exemplo? Na primeira eliminatória pode já calhar o Besiktas, é uma das equipas que está nesse lote, não é? E há mais alguma assim... No primeiro acho que é só o Besiktas, acho que é de maior nome. Depois não vi o resto da lista, o do Besiktas eu lembro-me. Sim. Depois não vi o resto da lista de potenciais adversários. Mas depois, à medida que vai galgando na competição, pode vir a ter mais dificuldades com os adversários que vai ter pela frente. Portanto, eu acho que é um discurso que faz todo sentido, não é? É o discurso que se tem que ter. Desse ponto de vista, nada a apontar. Vamos agora sair para um curto intervalo. Regressaremos para ouvir também a opinião do João Pacheco Miranda e do Esso, e ainda pegando nas palavras de Marco Silva e na ambição do Benfica conquistar na próxima temporada a Liga Europa. Há pouco perguntava, João, que adversários mais difíceis é que o Benfica pode encontrar na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, para além do Besiktas, Midtjylland, Dinamo de Kiev, Karabag e Anderlecht são os adversários mais complicados. Mais à frente, como estava aqui a falar com mais à frente, o Benfica pode encontrar, uma das que cai se passar a terceira pré-eliminatória, pode apanhar Salzburgo, da Áustria, o Rangers e uma das que vem das campeões. E equipas que eu acho que o Benfica, eu acho que a mentalidade das equipes portuguesas, eu falo pelo Sporting, acho que está a mudar ainda bem, tem que partir para qualquer competição com a intenção de a ganhar. Já sabe que não vai ganhar, ou dificilmente irá ganhar, sobretudo a Champions, que está cada vez mais difícil para uma equipe portuguesa, mas tem que partir com esse princípio. E eu acho que o Benfica, o Porto e o Sporting, na Liga Europa, são sempre favoritos, têm que ser sempre favoritos. Agora, eu acho que isto ainda é cedo para analisar as equipes que são potencialmente adversários do Benfica. Porquê? Porque falta o mercado. Eu não sei até que ponto, qual é a capacidade dessas equipas de se reforçarem. Eu não sei até que ponto o Benfica... Mas o Braga, por exemplo, esta época esteve muito perto de chegar à final. Pois esteve, muito perto. Mas atenção que o Braga já é uma boa equipe da Europa. E o Futebol Clube Porto também jogou os quartos de final. Sim, e jogou os quartos de final. Enfim, e foi eliminado surpreendentemente. Não eu acho que, muito... desculpem, Roberto, eu acho que aí é que se nota a falta do ponto de lança do Porto. Se o Porto tivesse um ponto de lança em condições, eu acho que naquele jogo da primeira mão, não é? Que foi o jogo em que o Porto compromete relativamente a ali, tinha se calhar vencido a Liga Europa. Não foi impunemente lá dentro, não foi impunemente, que julgo que nós também, e a maioria dos comentaristas, julgo até internacionais, apontavam o Porto como grande favorito à Liga Europa. Não foi só em Portugal. Foi numa determinada sempre o Aston Villa pelo caminho. Aliás, e há aqui uma questão que pode ser importante, Bruno, que é o futebol. Mas deixa-me só acabar o que estava a dizer, para além do reforço. Por outro lado, o Benfica, não sei até que ponto, tendo toda essa hesitação e essa, entre aspas, mentira, ou pelo menos ocultação, para não ser tão cáustico com o Rui Costa, em relação ao que já estava tudo a ser preparado num sistema que o Mourinho nunca jogou. Eu também, enfim, acho que o Mourinho teria sido o grande desejo do Rui Costa, mas não vamos, já está falado. Eu não sei até que ponto a solução tardia da solução do treinador para o Benfica pode ter atrasado as contratações, porque agora tem que se fazer uma equipe à medida do Marco Silva. O Bruno falou há um bocado, e eu também acho que pode ressuscitar, entre aspas, o Sudakov. O Benfica tem grandes jogadores que não tiveram lugar, não tinham lugar com o Mourinho. O melhor jogador do Benfica da fase final do campeonato passado, que foi o Sheldrop,
Também, de um determinado momento, nem sequer contava para o Mourinho, isso ressurgiu. Agora não se sabe o que é que isso vai acontecer com o Mourinho. Mas também não se vai saber. Vai acontecer com o Marco Silva. Com o Marco Silva. Também não se vai saber o que é que está a acontecer na preparação e na programação das equipes potencialmente adversárias do Benfica. Portanto, estamos ainda muito numa fase muito embrionária, que eu acho que não nos permite. Agora, à partida, pelo historial, seguramente o Benfica é favorito. Na prática, como há um bocado falávamos em relação ao Campeonato Português, que já não há cabazadas, nem há diferenças abissais entre nenhuma das equipas. Qualquer equipe que está na Primeira Liga pode dificultar a vida aos grandes, não deixam de ser grandes e ter outra capacidade e outro potencial. Mas também não sabemos o que é que se está a passar nos outros campeonatos e aqueles que vão ser os adversários do Benfica. Temos que esperar um bocadinho mais. Há aqui uma coisa que me parece indesmentível, é que o Benfica, nesta temporada jogando Liga Europa, pode gerir de outra forma, como Farioli fez a gestão. É muito mais difícil fazer essa gestão que Farioli fez se jogar a Liga dos Campeões. Eu ia dizer isso precisamente. Primeiro gostava de dizer que o Benfica vai ter que fazer 3 pré-eliminatórias da Liga Europa porque o Sporting perdeu a Taça de Portugal para o Torriense. Portanto, é preciso dizer isto claramente e, portanto, fala-se muito do Marco Silva, mas eu acho que o Rui Borges entra no campeonato fragilizado. Muito fragilizado. Está a sair, não vou estar aqui a tentar mais vezes. Mas entra muito fragilizado e está toda a gente preocupada com o Marco Silva. Eu acho que o Rui Borges, se não entra bem no campeonato, não vai durar muito depois da derrota com o Torriense. Depois, isto a nós dá-nos hipótese de fazer, eu não sei se nós vamos querer entrar na Liga Europa, porque vamos ter que fazer 3 pré-eliminatórias, pode acontecer. Estar a falar que vamos ganhar a Liga Europa é absolutamente prematuro, nem sequer lá estamos ainda, vamos ter que lá estar, mas é evidente que nós somos o Benfica e, portanto, perante o quadro de equipas que podem jogar contra nós é que somos o bicho-papão para eles, não são eles para nós. Quer dizer, acho que o Benfica é claramente favorito, seja quem vier. Portanto, o Benfica é, de facto, uma equipa que tem a obrigação teórica, portanto, no papel a coisa é sempre diferente, depois na prática, de entrar na Liga Europa. E depois, estando na Liga Europa, eu acho muito importante que o Benfica pense numa coisa, como tu estavas a dizer, exatamente o que era que eu queria dizer, que foi o que o Farioli fez o ano passado. O Farioli não andou em brincadeiras nem em equívocos. O Farioli, ao contrário de, por exemplo, o Rui Borges quis ir a todas e estourou a equipa, absolutamente, estourou completamente a equipa. A certa altura o Sporting o Farioli privilegiou o campeonato e tu pensas que o Marco Silva vai fazer isso? Exatamente. O Farioli, mas tu achas que o Marco Silva vai fazer isso? Vai. Privilegiar o campeonato. Vai mesmo. E é isso que eu quero que ele faça. Eu não vejo outra maneira de fazer isto. O Farioli foi muito inteligente. Privilegiou uma competição, o Porto tem que ser campeão, vinha de 2 terceiros lugares consecutivos e tinha que ser campeão. E foi campeão. O Benfica tem que fazer exatamente a mesma coisa, não somos campeões há 3 anos. E Marco Silva destacou que não estar na Liga dos Campeões tem um peso enorme, mas não será isso, o facto do Benfica não ter os milhões da Liga dos Campeões, não será isso que vai fazer com que o Benfica não invista no plantel para a próxima época? Óbvio que não estando na Champions tem um peso muito grande neste clube, não só financeiro, em outros aspectos também. Veja há quanto tempo o Benfica não estava na Champions e percebe-se isso perfeitamente, o peso que tem na massa adepta também, mas não é por isso que iremos começar atrasados em relação a quem quer que seja, não é por isso que o Benfica não vai investir e não é por isso que o Benfica não vai ser competitivo ao nível de poder lutar por títulos. Marco Silva, que garantiu também que conta com Sudakov e que espera que Sudakov faça uma grande temporada, dizendo Marco Silva que normalmente este tipo de jogadores com o perfil do internacional ucraniano rendem nas equipas de Marco Silva. Só o Sudakov, como eu disse há pouco, é jogador do Benfica e sim, claramente contamos com ele. Foi um investimento muito grande do Benfica. Se vocês andarem um pouco para trás e analisarem, e eu sei que o fazem, ou irão fazê-lo, basta olhar para aquilo que são as características das minhas equipas. Desde muito cedo é um perfil de jogador que normalmente rende, é um perfil de jogador que normalmente consigamos tirar o melhor dele e é isso que vamos tentar fazer novamente com o Sudakov. É óbvio que a oportunidade vai estar lá, é um jogador em que eu acredito bastante e não querendo individualizar e não vou individualizar com outros, mas naturalmente será o momento dele provar. Teve um ano difícil, um ano de adaptação, em termos pessoais, num contexto muito complicado para ele também.
Marco Silva a acreditar numa grande temporada de Sudakov, o que Tiago Girão levanta logo aqui uma questão: qual será o papel de Rafa? Claro, essa vai ser uma parte interessante, um grande desafio que o Marco Silva vai ter pela frente, é gerir os egos, não é? E o ego do Rafa não é propriamente um ego fácil de se gerir, não é? Ainda por cima foi um jogador que foi contratado com grandes, onde foram geradas grandes expectativas ao jogador, porque senão ele não tinha saído do Besiktas e tinha regressado a Portugal, onde ele na Turquia ganhava bem mais do que aquilo que está a ganhar o Benfica, de certeza absoluta, e por isso esse vai ser o grande desafio. Mas eu aqui, a verdade é esta: o Sudakov vale, na minha perspectiva, mais do que aquilo que demonstrou esta época, e essa é uma das conclusões que se tem que tirar, apesar de haver muita gente que tem dificuldade em assumir aquilo que é a realidade. A realidade é só uma, quer dizer, não venham com tangas de conversas. O Mourinho não conseguiu tirar o melhor do Sudakov, não conseguiu tirar o melhor do Ivanovic. E não conseguiu tirar o melhor do Ivanovic, e do Benfica. Que eu acho que é um jogador que tem potencial também. E do clube, e do Benfica. Sim, para além disso, vai embora sem nenhum título e, portanto, isso é uma marca indelével, indesmentível. Agora, aqui a questão é que o Sudakov, eu percebo o contexto, como o Marco dizia, o contexto pode ser importante, naturalmente que sim, mas a verdade é que a qualidade está lá e, portanto, é um bocado estranho como é que o Sudakov desapareceu por completo da equipa do Benfica. E, portanto, eu acho que o Marco Silva tem esse desafio de potenciar mais os jogadores, sobretudo aqueles que onde o Benfica investiu muitos milhões. É que não foi brincadeira, não é? Não foi assim. Vamos agora tão pouco quanto isso. Avançar aqui no alinhamento do programa. Há uma semana, Frederico Varandas alegou uma tentativa de desvio de Luís Soares do Sporting por parte do Futebol Clube do Porto. Esse desvio de Luís Soares, o avançado do Sporting, foi recentemente utilizado como trunfo na campanha de Hakan Safi à presidência do Fenerbahçe. Ora, o André Vilas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto, à margem de uma visita à casa do Futebol Clube do Porto de Monção, falou em absurdo de criatividade do presidente do Sporting. É um absurdo da criatividade do presidente do Sporting, porque nós não temos nada a ver com os jogadores do Sporting e dos seus ativos, e temos mais do que fazer com que conspirar contra transferências dos jogadores do Sporting. Portanto, nada, seguimos o nosso caminho. O objetivo é que o Futebol Clube do Porto nunca mais largue o primeiro lugar. Esses são sempre os nossos sonhos. Conquistamos este título com muito suor, um título que nos fugia há 4 anos, e agora queremos manter-nos nesse primeiro lugar e propagá-lo ao longo do tempo. O presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, em declarações ontem à margem de uma visita de André Vilas-Boas à casa do Futebol Clube do Porto em Monção. João Pacheco Miranda, aqui, como disse André Vilas-Boas, um absurdo de criatividade por parte do presidente do Sporting quando considera que o Futebol Clube do Porto esteve envolvido nesta possível saída de Luís Soares para o Fenerbahçe. Ele era um dos trunfos eleitorais do candidato que acabou por perder, Hakan Safi. Sim. Olha, acho no mínimo rebuscado esta tese. Qual tese? A tese do presidente do Sporting, quer dizer, enfim, eu acho que as coisas têm que se balizar entre parâmetros, pelo menos que não vão a este ponto na minha opinião, acho que o Porto também realmente tem mais do que fazer do que pensar das transferências do Sporting. Acho que isso poderia ter sido dito pelo André Vilas-Boas como piada. O agente, por visto, o agente do Soares vive no Porto e teria ligações ao candidato, mas acho que isto é muito rebuscado. Acho que não nem tem interesse nem para o Porto. Ele não é bem isso que diz. Sabe quem é o diretor de comunicação? Sim, mas eu acho que é rebuscado. Acho que quer que se diga, acho perfeitamente dispensável que a pré-época comece com mais tricas entre o presidente do Porto e o presidente do Sporting. Isto não acho que isto tenha qualquer importância. Mas como agravante, o presidente do Sporting chama lá a jornalista para o apanhar naquelas circunstâncias. Não lembra o diabo como é que ninguém acredita que aquilo foi um mero acaso. Então, quer dizer, ele está a entrar na Feira do Livro em Lisboa, não é? No Parque Eduardo VII com o filho, não é? E de repente aparece lá a jornalista para lhe fazer aquelas perguntas. Ninguém vai acreditar que aquilo foi tudo por acaso, não é? Portanto, ele ainda faz mais. Ele, além de vir com essa tese que é absolutamente absurda e que lhe fica muito mal enquanto presidente do Sporting, não é? Vir com essas teses, no limite, e ele tinha mandado de alguém dizer isso, não é? Um dos papagaios que tem para aí, que são mais do que muitos na comunicação social, diziam essa brincadeira e lançavam essa. Agora, ele nem isso faz. Nem essa parte conseguiu chegar lá. Prefiro ver esta situação quase mesmo como brincadeira. Também não acredito, infelizmente, mas que estás numa
veio, como eu, já sou há muitos anos jornalista, infelizmente há muito maus jornalistas, não é? Mas não vejo isto ao ponto de um jornalista se prestar a isso. Há um jornalista que é mal preparado. Não é prestar, eu acho que não é questão de prestar. Repara, é ele dizer, olha, vou dizer alguma coisa, aparece por lá. Nós sabemos que isso acontece, João. Mas uma coisa importante, mas se dissesse alguma coisa importante. Claro, mas o jornalista se calhar também não sabia o que é que ele ia dizer. Isto nem é importante para o Porto, nem é importante para o Sporting, nem é importante para o futebol nacional. Cria uma trica inicial, que é uma areiazinha, mas com muitas areiazinhas, a engrenagem é capaz de emparrar. A engrenagem da pacificação do futebol. Acho que isto é mau. É mau. Acho que isto é uma coisa que eu desvalorizo completamente. Não tem para mim qualquer importância. Nem se, só me fez rir um bocadinho. Esta tinha-se evitado, mas quem a criou foi o Presidente do Sporting. É preciso que fique bem claro, não é? Vamos olhar agora eu não sei até que ponto é que o Presidente. Só não concordo com que tenha sido ele a chamar a jornalista. Não, mas foi ele que disse o que disse ao João. Pois, portanto, ele podia ter evitado. Acho rebuscado esta Quero desempatar esta questão, Bruno. Não, estou farto das discussões entre o Presidente do Sporting e do Porto. Acho que evidentemente que o Presidente do Sporting é que provoca esta situação, com acusações completamente infundadas, fantasiosas. Não sei, há uma coisa que ele tem que pensar. É que o Luís Soares, jogador do Sporting, prestou-se ao papel. Claro. Prestou-se ao papel. Essa é que é a grande verdade. E eu até duvido. Andou lá a negociações. Eu até duvido que ele tenha condições para continuar no Sporting. Mas logo se verá. Vamos ver até ao final da época de transferências. Vamos ver com que cabeça é que vai estar no Sporting. Eu não tenho a certeza. Vamos ver também que Mundial é que vai fazer o Luís. Eu não tenho a certeza que cabeça não, porque ele não ganhou, o candidato não ganhou, portanto isto aí ficou eliminado. Não é isso. Eu não tenho a vontade sairá. Eu não tenho a certeza que ele continua no Sporting. Não é uma coisa muito clara para mim. Ele prestou-se ao papel. João, deixa-me só. Ele prestou-se ao papel. Que ele só sai pela cláusula. Isso era para o candidato. Isso era para o candidato, não é para toda a gente. Aquilo foi uma coisa, e acho aí que ele tinha razão. Estás a dizer que vais contratá-lo, então paga uma cláusula de rescisão. Isso eu acho bem, mas deixa-me só acabar. Acho que o jogador embarcou, ficou fragilizado. Acho que as condições de continuar no Sporting não são exatamente as mesmas. Agora ele ficou muito emocionado com o presidente e tal, mas não ficou nada. Andou-se a oferecer para a Turquia, isso é que é a grande verdade. E o Frederico Varandas voltou a atacar de uma forma absolutamente despropositada e o Presidente do Porto, criando uma polémica que vem há muito tempo entre os dois, e aqui estou de acordo com o João e já foi dito aqui várias vezes e com o Tiago, que é baixar o tom. E há uma outra coisa que eu acho que é importante. Só para rematar este tema. Eu acho que deviam os três grandes clubes, sobretudo, acabar com este circo de os jogadores aboarem ou fazerem passar intenções. Eles têm um contrato com o clube, foi assinado voluntariamente, e acabar com esse circo. Quer dizer, os clubes também não devem ser mais disciplinadores nesse aspecto. A proposta é que o jogador quer ir embora, quer ganhar mais dinheiro e vamos olhar agora, porque já não temos muito tempo para questões de mercado, olhando para o mercado do Futebol Clube do Porto. André Vilas Boas, sobre a possibilidade do internacional polaco Lewandowski representar os Dragões, disse que esse é um sonho irrealista, portanto não há possibilidade de Lewandowski ser jogador do Porto. Quanto ao médio do North Zealand, da Dinamarca, o ganês Caleb Irenki, é um nome referenciado pelo Futebol Clube do Porto, mas também, diz André Vilas Boas, é um jogador caro. E depois há aqui uma outra questão que eu penso que está a afligir muito, Tiago, os adeptos do Futebol Clube do Porto, que é a questão de Diogo Costa e o interesse do Paris Saint-Germain. Essa é que me preocupa, não é? Essa é que me preocupa, e muito. Até porque o Paris Saint-Germain precisa de um guarda-redes, o Paris Saint-Germain tem poder financeiro para bater a cláusula e levar o Diogo Costa, ainda por cima tem-se dado bem. Que nem muito balta. Não, e tem-se dado bem, ainda por cima com os jogadores portugueses, faz todo o sentido levá-lo para lá. É de 70 ou 70 e tal milhões. São 60 milhões. É 60, e ele é 60. Eu tenho uma ideia que é 60. Mas pronto, também não faz muita diferença para o Paris Saint-Germain ser 60 ou 70, não é? Sim. Mas aqui a questão e isso preocupa-me, porque de facto substituir o Diogo Costa, que foi um dos grandes obreiros do título do Porto esta época, fez a sua melhor época de sempre, e eu acho que vai fazer um grandíssimo Mundial. É o melhor guarda-redes português e é um dos melhores do mundo. Para mim é o melhor do mundo neste momento. Mais completo para mim é. Eu acho que do da Bélgica. O Courtois. Mas o Diogo joga melhor com os pés. Talvez. Eu acho que ele joga melhor. Mas enfim, mas é um dos melhores jogadores do mundo. Isso é agora, eu acho que é uma perda muito grande. Deixa-me só confirmar, a cláusula é de 60 milhões. É 60, ok. Eu acho que ele é o mais. Eu acho que é uma baixa importantíssima, no caso dele sair, e o Porto. Mas eu tenho. Tendo em conta aquilo que está a acontecer mais recentemente. E se ele sair, quem é que pensas que o Porto. Fala-se no Ornichek do Braga, que de facto é um guarda-redes de enorme qualidade. E foi buscar agora um miúdo.
Foi, mas tem 19 anos. Mas o Porto tem que pagar para aí 30 milhões ao Braga, ou 40. Pois, o problema vai ser esse, não é? Pois, que o Braga agora também não dá os jogadores. E ainda por cima ele está no Campeonato Aliás, do Mundo, viu-se não é? no Salazar, é isso. Não é o titular, mas está no Campeonato do Mundo. Portanto, eu acho é que, mas olhando para aquilo que tem sido a tendência do Porto mais recente, deixa-me tranquilo pensar que o Porto está certamente já com possibilidades para substituir o Diogo Costa e já está a trabalhar. E há uma vantagem do Porto, só fazer um parênteses. O que não quer dizer que não possa correr mal essa transição. O ano passado o Porto fez um mercado exemplar, não só com os jogadores que contratou, mas a forma como contratou. Repara, quando se fala muito, e especula-se muito, e fala-se muito de jogadores, antes deles sequer serem hipótese, normalmente não corre muito bem. O Porto ano passado fez um mercado exemplar. Foi a equipe que melhor se reforçou no mercado de inverno, e daí ter duas equipes, a tal solução que o Fariola conseguiu ter, duas equipes. Ao contrário do Sporting, que acertou no Luís Soares, mas na época passada não acertou muito. Não, acertou até muito pouco. E espero que este ano corrija. Já lá iremos jogar ao mercado do Sporting. Foi esta de saída, João? Eu espero que sim. Espero que sim e que leve junto. Claro, não podia ser. Deixa-me dizer que há clubes interessados. O Mallorca, o Raio Vallecano. Se quiserem a minha ajuda para levar ao aeroporto, eu também estou disponível. Portanto, 3 equipas mas ao mesmo que leve também, eu levo um carro grande que é para meter também o Vagianidis, enfim, o Fayed, o Vagianidis. O Sporting já contratou Dumbiá, Silas Anderson, Pedro Lima, Rodrigues Alazar, mas vai ser uma revolução na equipa do Sporting, porque também se fala da saída para além do Morten Newman, que ainda não está confirmada. Saída do Morita está confirmada. Saída de Daniel Bragança. Essa é uma questão importante, porque é perceber o que é que estará a acontecer no Sporting para aquela equipa que era a super equipa, que tinha o melhor plantel em Portugal e tem de facto jogadores de enorme qualidade. Tem um grande plantel, mas foi assim que foi vendido. Foi assim que foi vendido. João, foi assim que foi vendido. São jogadores em fim de ciclo? E há alguns. Não é só a questão do fim de ciclo. Não há de ser só a questão do fim de ciclo. É muita gente então, a querer ir embora. Então o que é que pensas que é? Mas eles não querem ir embora. Eu acho que o Sporting precisa. Mas onde é que admito que seja. A minha tese é que está a haver questões com o Rui Borges. Entre os jogadores e o Rui Borges? Pode ser. Então, para tanta gente querer ir embora, inclusive os jogadores que têm contrato por mais alguns anos, como é o caso do Pote, que é um jogador importantíssimo e de inegável qualidade. O Trincão fez uma péssima. O Trincão é um grande jogador. O Soares a negociar com o Benfica. Não acho. O Newman aflitinho para ir embora. Não tenho inside information. O Max Araújo, se calhar, também vai embora. Pegando ainda no plantel do Sporting, pegando no que há um bocado disse o Bruno, eu continuo com algumas reservas em relação à capacidade para o Rui Borges ser treinador do Sporting. É um homem que eu prezo muito. Como treinador tenho algumas dúvidas. Em relação aos jogadores e ao mercado do Sporting, eu considero que é uma ótima contratação, embora esteja, enfim, com alguém de alguma forma hesitante em relação ao que se pagou o Salazar. É um grande jogador. Em relação aos, enfim, mas vai ser um Sporting muito diferente, João. Muito diferente. Mas isso pode ser um fim do ciclo também. E eu acho que, por exemplo, o Sporting o ano passado. Até porque se fala da chegada de mais um médio. Mas qual é o fim? Há ali a dúvida entre João Palhinha ou Sérgio Altimira do Betis. Mas há uma coisa que eu acho que concordo com o Sporting. Falta estamos há um bocado a brincar um bocadinho com as saídas, mas o Sporting precisa de reforçar algumas posições. Por exemplo, o ano passado o Sporting, para além das lesões, isso, todas as equipes sofrem algumas inesperadas, não tinham meio campo musculado. Faltava o Yulman e aquilo eram uns miúdos que não tinham capacidade nem força para se opor em grandes jogos. O Sporting neste momento, eu posso falar um bocadinho apenas do Salazar, que eu reconheço um grande jogador, embora tenha algumas dúvidas em relação ao preço que se pagou. Em relação ao perfil, vamos falar isso porque eu naturalmente não vejo jogos nem do Veneza, nem da equipe de onde veio o Silas Anderson, mas já vi as características, tem um potencial físico absolutamente brutal, nem vi grandes jogos do AVS como deves calcular. Portanto, o Pedro Lima para mim é completamente surpreendente, mas realmente pode vir a ser um grande jogador. Mas eu não afirmo coisas que desconheço, não vi aos jogos do AVS. O que me parece é que o Sporting procura. Não conhece o Altimira, calculo. O Altimira, enfim, acho que é um bom jogador, não sei se será, depende muito do preço que pagarem por ele. Eu acho que o Sporting está a apostar no meio campo. O Sporting oferece 18 milhões mais 4 por objetivos. Não vi também tantos jogos do Betis que me permita... O Betis quer 25 milhões. Pois, que me permita dizer que se ele vale ou não isso. O que eu acho é que o Sporting quer uns jogadores com determinado perfil. E o ano passado eu acho que... O Leipzig, deixa-me só acrescentar isto, o Leipzig entrou também na corrida por este médio espanhol. João, eu acho que o Sporting quer um perfil de meio campo
também, para além da técnica e da visão de jogo, eu acho que o Sporting precisa de um meio-campo mais musculado. Precisa de um meio-campo. O ano passado eram meninos de couro. Ali no meio tem jogadores de grande potencial. Eu acho que tecnicamente o Daniel Bragança é um grande jogador, mas o Sporting precisa de mais músculo no meio-campo. E repara a altura e o perfil físico de qualquer um deles. Isso já fui ver. Bem, o Doumbia é internacional italiano, calculo que seja bom, embora, como te digo, não visse jogos do Veneza. Acho que houve bastante concorrência por ele, mas o Sporting precisa de reforçar outras posições que eu parece que é tão importantes. Também estou à espera em relação ao Sporting de quem vai sair. Eu espero que fique o Trincão, que está numa forma incrível, era o que eu gostasse. Não ficaria tão desgostoso com a saída do Pote, que eu acho que é um jogador extraordinário, mas que me pareceu desmotivar no ano passado e completamente diferente. Até pelas informações que temos, a contratação de Rodrigues Alazar já é para prever a possibilidade de saída de Francisco Trincão. Não sei, podem coexistir perfeitamente os dois, porque também fala-se da saída do Jenny Catamo, fala-se de outra, continua-se a falar do Ieremia, também não percebo a loucura pelo Ieremia, que é um grande jogador, já ouvi, mas parece-me muito caro também. Vamos ter que sair. Temos que adiar um bocadinho porque o mercado... Repara, os jornais no Verão, o que é que fazem? Para concluir mesmo. Para concluir, o que é que os jornais, sobretudo os jornais desportivos e os programas desportivos, muitas vezes fazem? Infelizmente nós não entramos muito para... Rápido, João. Na especulação, porque tem que vender. Então lançam nomes às carradas. Tentamos não cair nisso aqui neste programa. O que é certo é que o Sporting procura uma alternativa para o meio-campo, João Palhinha ou Sérgio Altimira. Vamos voltar daqui a pouco para falarmos do Mundial, com o Jornal do Mundial, mas ainda olhando antes disso para o mercado do Benfica, um rápido olhar também para aquilo que pode ser o mercado do Benfica e depois então mergulharmos no Mundial das Américas. Até já. O novo presidente Rui Rodrigues era o candidato da lista D, ganhou as eleições, atenção, com 2 votos de vantagem sobre o candidato da lista C, Viriato Sampaio, 2028 votos para Rui Rodrigues, 2026 votos para Viriato Sampaio. No terceiro lugar ficou o candidato da lista A, Belmiro dos Santos, com 1327 votos e no quarto lugar o candidato da lista B, Júlio Vieira de Castro, com 1092 votos, mas está então encontrado o sucessor de António Miguel Cardoso, é Rui Rodrigues, que era o vice-presidente para a área financeira da direção liderada por António Miguel Cardoso e que se candidatou a estas eleições e ganhou com 2 votos, Bruno Costa Carvalho, 2 votos de vantagem. Não há recontagem, devem pedir recontagem. Peço desculpa. Com esta diferença podem pedir recontagem. Podem pedir recontagem, claro. Esta diferença eu nunca vi. 2 votos. Nunca vi 2 votos, nunca tinha visto Por um voto se ganha, por um voto se perde. Não, no meu clube isto não é possível agora porque... Aqui no Vitória não há a segunda volta. No Benfica a segunda volta tem que se ter maioria. Aliás, é uma das questões que os candidatos todos estavam sintonizados, que pretendem que no futuro isso seja revisto nos estatutos do Vitória, que exista uma segunda volta. Também foi a primeira vez na história que o Vitória teve 4 candidatos. Mas é possível que haja recontagem, porque com esta diferença, eu acho que nunca tinha visto isto, uma diferença de 2 votos numa eleição destas. Mas isso é um problema do Vitória. Se ganhou por 2 votos, um ganhou por. Deus ganhou. Tanto faz. Ganhou o Rui Rodrigues. Exato, portanto, 2 votos ganhou. Pronto, são os estatutos do Vitória. Parabéns ao presidente do Vitória. É isto que eu posso dizer. Para já, Rui Rodrigues, então, eleito novo presidente do Vitória, com esse triunfo nas eleições. 2028 votos para Rui Rodrigues, 2026 votos para o candidato da lista C, Viriato Sampaio. Vamos olhar agora também aqui para o mercado do Benfica. O Benfica que está à procura de defesas centrais, Bruno. Não, claro, nós agora vamos ver a preparação. O Tomás Araújo poder ir para o Real Madrid. Para o Real Madrid e para o Bayern de Munique. Já ouvi. Mas agora a última informação era Real Madrid. Eu sei, portanto, mas está na rota de 2 grandes clubes mundiais. Se calhar o nosso selecionador nacional devia ouvir um bocadinho que se calhar esta validação, porque ele anda, acho que é um bocadinho perdido, quem é que são os centrais que devem jogar. De qualquer maneira, gostava só de dizer uma coisa. Deixa-me dizer também que avançámos aqui com o nome de Jorge Cuenca, central do Fulham, e não gostamos de nos esconder aqui no V+, de fazer de conta que não dissemos determinadas coisas. Dissemos que o Benfica estava interessado em Jorge Cuenca,
que havia até já quase um acordo entre o Benfica e o jogador. Isso acabou por ser, de certa forma, desmentido na conferência de imprensa por Marco Silva, quando o Marco Silva diz, Bruno Costa Carvalho, que neste momento o Benfica não tem em cima da mesa a possibilidade de contratar jogadores que pertençam aos quadros do Fulham. Sim, isso vale o que vale. Nesta altura eles dizem isso, até porque as negociações, se calhar até vai acabar por buscar o Jorge Cuenca, nunca se sabe. Isto no futebol... Mas é importante, sim, até em termos da nossa credibilidade, não nos escondermos, fazer de conta que isso acontece muito, fazer de conta que não se disse determinada coisa. Eu primeiro gostava de falar um bocadinho do mercado do Sporting antes de falar do mercado do Benfica. É que o Sporting já ganhou... Não temos muito tempo. É muito rápido, mas eu quero dizer esta coisa. Gastou 30 milhões do Salazar, 20 no Dombiado, que agora são 20 pelo Altimir e mais não sei quantos milhões, porque isto, eles podem gastar o dinheiro que quiserem, porque se as coisas correrem mal, os bancos perdoam-lhes 100 milhões. Portanto, os outros clubes não têm esta prerrogativa. Portanto, nós temos que ter muito mais cuidado no mercado que o Sporting. Isto eu gostava de dizer logo isto, porque é o único. Mas gastou, mas ganhou-os. Não foram dados pelos bancos. Os bancos perdoaram mais de 100 milhões. Não, o Benfica tem menos dívidas que o Sporting, tem melhor situação financeira do mercado não há do dúvida nenhuma. Além do nome que falámos, Jorge Cuenca, agora fala-se também de Totti Gomes, central do Everton, também associado ao Benfica, e também já se falou de Tiago Gabriel, também é uma defesa central que joga em Itália. Isto vão falar de muitos. O Benfica nesta altura aparecem 100 jogadores. Eu nesta altura não gosto muito de dizer nem falar, e gostava que o Benfica acertasse nas suas contratações. Também o ano passado, à semelhança de que dizia aqui o João sobre o Sporting, o Benfica também não acertou muito o ano passado e tem não sei quantos milhões no banco, muitos milhões no banco. Mas agora deixa-me dizer que o Marco Silva vê com bons olhos, também pelas informações que nós temos, Marco Silva vê com bons olhos a possibilidade de saída de Samuel Dal, ou pelo menos de Samuel Dal não ser a primeira opção para a lateral esquerda do Benfica. E isto também encaixa aqui num outro nome que apareceu hoje, que é Abner Vinícius, um brasileiro de 26 anos, 4 vezes internacional, que já jogou no Betis, exatamente, e é lateral esquerdo do Lyon. Sim, o Dal, fala-se isso, vamos ver se isso confirma, vai começar a trabalhar agora com a equipa, vamos ver o que é que acontece. Os jogadores, por exemplo, o Luque Bacchio, se calhar não têm grande lugar no Benfica no futuro, acho que não se conseguiu impor. Já há outros jogadores como o Ivanovic, acho que ganhou o direito à dúvida e de se tentar, e o Sudakov a mesma coisa. Não há uma nova oportunidade. É isso, há dúvida, o direito à dúvida, quer dizer, de acreditarmos que ele pode, o direito à dúvida, isto. Eu acho que o Mundial vai terminar também muito Também acho que sim, mas acho que o Benfica, como tu também disseste que o Sporting não acertou o ano passado, o Benfica também não, e gastou muito dinheiro e também não acertou muito. Portanto, é importante que ele aproveite o que lá está e depois vamos buscar jogadores como o Rafa, que enfim, até acho humilhante termos buscado o Rafa e nunca vamos tirar proveitos financeiros e gastar 7 milhões de um jogador que não quis continuar no Benfica. Enfim, coisas que o Benfica às vezes são um conjunto de equívocos. Nós, como não temos Liga dos Campeões, nem a receita do Mundial de Clubes, que o ano passado foram 26 milhões de euros, é muito importante acertarmos e gerirmos com grande critério, porque dizer que não ir à Liga dos Campeões não tem grande impacto, tem grande impacto mesmo. Tem grande impacto. Entretanto, está já nos minutos iniciais o Brasil-Marrocos, jogo do Grupo C do Campeonato do Mundo. Vamos seguir naturalmente a evolução deste Brasil-Marrocos, pelo menos enquanto estivermos aqui no ar. Há um resultado final também de hoje. Qatar-Suíça jogaram às 8 da noite. O Qatar e a Suíça empataram uma bola, portanto igualdade nesse jogo do Grupo B, e está agora no início, primeiros minutos no Brasil-Marrocos. A seleção portuguesa também já se encontra nos Estados Unidos, está em solo norte-americano, teve direito a uma recepção com vários portugueses à entrada do hotel. A ambição é muita e os jogadores foram muito acarinhados. It's Portugal Time, ou chegou a hora de Portugal, foi esta a mensagem que levava o avião da equipa das esquinas. Na terra da NBA, NFL e de Hollywood, podemos dizer que a seleção nacional chegou com o estilo das estrelas de cinema. Apesar de não jogarem em casa, para onde vai a seleção? Há sempre portugueses e desta vez não foi exceção. Nós somos portugueses de verdade e de coração, mas eu nasci em Venezuela, igual que a minha mulher. O meu filho é americano
e ela nasceu no Panamá. Vem apoiar só a seleção portuguesa ou vão ter o coração dividido durante este campeonato do mundo? O coração é só a portuguesa. O nosso maior orgulho, o sonho, é cantar a portuguesa no estádio. Vivem aqui nos Estados Unidos, em Palm Beach? Em Palm Beach Gardens, sim senhora. Palm Beach Gardens é ao pé do local onde a seleção vai treinar. Sim, exatamente, 5 minutos da nossa casa. Portanto, podemos dizer que vão ser as fãs da seleção portuguesa mais assíduas em todos os treinos? Eu espero, que eu gostava. Eu acho que eles verem todo o suporte, todos os fãs e isso tudo, acho que conseguem ir à taça. De facto é uma coincidência grande, nunca esperávamos, mesmo com o Mundial aqui, que eles viessem aqui para tão perto de nós. Para mim é um grande prazer, como o meu marido disse, porque realmente estamos em casa e eles estão aqui, temos 15 minutos daqui e para nós foi um prazer saber que recebíamos aqui a nossa seleção. Vamos tentar ver se realmente vamos poder pelo menos dizer um adeus e era bom. Mas não houve tempo para grandes cumprimentos, a chegada foi breve, sem tempo para paragens para cumprimentar os adeptos. Entre acenos aos jornalistas, Pedro Proença falou à comunicação social sobre a possibilidade de fazer neste Mundial algo que nunca foi feito. Tem aqui uma grande ambição, direi que se trabalhou muito bem, a equipa está muito bem. E com esta geração de jogadores eu acho que nem nenhum português permitiria que não tivéssemos um discurso de ambição maior. Sem perder tempo, a Seleção Nacional começa a trabalhar já este sábado e será que desta vez é mesmo a vez de Portugal? Catarina Cardoso, Rui Pereira e Felipe Machado, a TVI e a CNN Portugal, a acompanhar a Seleção Nacional no Campeonato do Mundo. Faltam 4 dias para a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo. Acontecerá na próxima quarta-feira em Houston, no Texas, Portugal, a partir das 6 da tarde, hora de Portugal continental, Portugal de fronte. Então, a seleção do Congo. Há condições, João, para Portugal fazer aquilo que ainda não foi feito? Quem me dera. Eu acho que Portugal tem jogadores para isso, não tem treinador, que é o problema, não é? E sobretudo se ele insistir na sua teimosia de jogar com estatuto e não com os jogadores em forma. Ele fez um ensaio, por acaso, interessante contra a Nigéria? Da Nigéria, em que jogou contra 10, jogou só com 10, que é para eventualmente preparar um jogo em que Portugal tem um expulso. O Ronaldo não esteve lá, quer dizer, o Ronaldo manifestamente, não beliscando um passado glorioso e ter sido talvez a par do Eusébio, isso foi seguramente os 2 maiores jogadores portugueses de sempre, mas o tempo do Ronaldo a jogar tem que jogar 10, 15 minutos o máximo, entrar na segunda parte, tem que estar no balneário porque é um motivador, é um homem inspirador e pode ser muito útil à seleção, mas não no campo. Mas não te parece que o Ronaldo tinha que nascer outra vez para haver esse Ronaldo? O Ronaldo tem que ser como o Benjamin Button, que à medida que avança recupera a forma física, porque o Ronaldo, eu nunca tinha visto o Ronaldo a falhar golos como contra a Nigéria, em que a bola lhe batia no calcanhar, parecia eu a jogar. Se eu estivesse lá não fazia pior. Que o treinador não ter a consciência disso e não ter a coragem de mudar a equipe. Por exemplo, outra coisa que eu acho que Portugal, que lá está nas suas teimosias, Portugal, que tem jogadores extraordinários, tem 3 jogadores no meio campo maravilhosos, o Bruno Fernandes, o João Neves e o Vitinha, que é absolutamente fantástico, mas não pode jogar com os 3 sem ter um médio defensivo. Eles passavam pelos meio-campo português como faca em manteiga derretida. Olha que há muita gente a defender que deve ser precisamente esse o meio-campo de Portugal. Então, mas tem que ter Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Mas tem que ter, não está lá, o Palhinha tem que meter o Samu Costa, mas contra equipes poderosas, Tiago, contra equipes, não faz. Não, mas o João Neves é um grande jogador, mas não, contra equipes muito poderosas fisicamente, e ele não tem já agora, Tiago, qual é que pensas que vai ser? Qual é que pensas que vai ser o 11 de Portugal na frente ao Congo? Olha, o Ronaldo e mais 10. Diogo Costa, lateral direito João Cancelo, o João Cancelo, não menos do outro lado. Os centrais vão ser o Ruben Dias e o Renato Veiga. Okay. Depois o meio campo é este que estávamos Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Depois eu aposto no Pedro Neto de um lado, no Francisco Conceição no outro e o Ronaldo tem que ser. Eu acho que tinha um lugar, por exemplo, Félix não joga? Eu punha. Então o Félix hoje já chegou, já furou o esquema todo, foi lá cumprimentar o youtuber e dar uma entrevista ao youtuber contra indicações que teve que ser reprimido. Ainda bem que a gente diverge. Eu acho que em relação ao último jogo. Está sempre fora do contexto. Sim, mas eu acho que em relação ao último jogo, contra a Nigéria.
Acho que tem uma palavra na titularidade o João Félix e o Francisco Trincão. Eu acho que vai jogar. Eu acho que a equipa é essa, exceto o Francisco Conceição, com o Bernardo Silva nesse lado. Pode ser. É o que eu acho. Mas eu acho que o vai jogar o Bernardo Silva nesse. Não faz sentido. Eu acho que o Trincão é grande jogador e pode jogar, mas acho que vai jogar. Tem que ser suplente. Ele é teimoso, ele vai jogar com. Mas acho que ele vai jogar. É ali que ele tem que jogar no meio. Não inventem. Mas era o que dizia o João, é o estatuto. Joga o estatuto. Nós depois jogar nas alas temos muita gente. Não é o Roberto Martínez que vai definir cada vez. Eu estou a dizer o que é que eu acho que ele vai fazer, não estou a dizer o que é que eu faria. Mas é que eu também gostaria que fosse o Martínez a decidir, mas eu acho que o Martínez não decide nada. Bruno, já ontem no programa, no Jornal do Mundial, ontem aqui à noite, se falou muito da questão do Cristiano Ronaldo, se ele era mais, nesta altura, com 41 anos, se ele é mais parte do problema ou parte da solução. Qual é a tua opinião? Toda a gente, o país sabe que faz parte do problema. Já não é só deste Mundial, já foi no Euro anterior e até já no Mundial anterior. Portanto, já no Mundial anterior foi um problema e isso levou. Achas que é a última grande competição? Não sei. Levou ao despedimento do Fernando Santos. No último Mundial foi terrível a participação do Cristiano Ronaldo, que só prejudicou, e o Fernando Santos, que pô-lo no banco, saiu da seleção. No último Euro, novamente um problema e agora novamente o problema. O Ronaldo traz muito dinheiro à seleção. Muito dinheiro à seleção. E isto é o que interessa neste momento. Eu quase que apostaria mas eu quase que apostaria quando me trouxeram este treinador, não está lá escrito, mas disseram, tu vais para aqui, mas o Ronaldo joga sempre. E acabou, e joga sempre que ele pedir. E nós vivemos da obsessão dos 1000 golos. Então pronto, é isto que vai acontecer. É um indiscutível, Tiago? Sim, neste momento é um indiscutível. Vai jogar jogos todos. Claro. Da mesma forma que eu tenho até dúvidas, porque assim, a questão, por exemplo, o Trincão eu acho que é uma questão importante, porque, vamos lá ver, o Trincão, na tua opinião, naquele jogo particular frente à Nigéria. Naquele jogo particular frente à Nigéria, ele é o único jogador que não é substituído ao intervalo. Sim, o Ronaldo. Sim. Claro, não há dúvida, João. Isso é clarinho como água. Vai jogar sempre e vai jogar. Isso é um insulto. O homem de 41 anos é o único que não é substituído ao intervalo. Aos 41 anos. Isto é um insulto aos portugueses. Já sei. Ele está a gozar connosco. Eu acho que o Ronaldo tem uma questão. Para já, a seleção portuguesa insiste em jogar num sistema que eu duvido muito que possa ter consequências positivas. Isto é uma equipa que verticaliza muito o jogo e depois tenta centrar para um homem que não existe. Nós não temos nenhum ponta de lança matadora. Ser o ponta de lança. Não temos. Se queres um jogador para montar. Neste momento. Dos que foram. Gonçalo Ramos. Dos que foram. Eu gosto do Gonçalo Ramos, pessoalmente. E o Gonçalo Guedes entrou muito bem. Há outra possibilidade, que é jogar Gonçalo Guedes ou João Félix nessa posição de falso 9. Sim. Mas mais uma vez não jogas com nenhuma referência na frente. O Tiago e o Bruno a dizer, e eu concordo, é que a entrada de Ronaldo, não só jogamos só com 10, como muda completamente o jogo de Portugal. É que depois parece que os outros jogadores, que são uns craques, condicionam completamente, eles jogam só para o Ronaldo. Ele marca os livros todos, ele pega na bola, não lhe passa a bola, começa a passar. Sabes há quanto tempo ele não marca um gol de livre? Estava há quantos anos? Tu deves saber melhor que eu. Deves ter essas estatísticas. Tu disseram que era há 4 ou 5 anos que ele não marcava um gol de livre. Mas não deixa mais ninguém marcar. Quando está o Ruben Neves, tem a equipa portuguesa a fazer mais jogo interior, não fazer, até porque tem jogadores para essas características. Ele quando não joga, os jogadores são outros, estão livres, passam. Portugal joga muito melhor quando não joga. Mas nós estamos a discutir aqui coisas diferentes. Uma coisa é o estilo de jogo da equipa, outra coisa é o Ronaldo jogar ou não jogar. Sim. Mas isso muda o estilo. Claro, muda completamente o estilo. Mas atenção que este treinador não me parece que tenha outro plano que não seja este. Eu ainda não percebi. O que eu acho é que este treinador não tem plano nenhum. O Cristiano Ronaldo, nesta altura, não tem lugar no 11 inicial, ou seja, já não merece ser um titular indiscutível, ou consideras que Cristiano Ronaldo já não tem lugar na convocatória? Eu acho que não tem lugar no 11 inicial. Acho que pela produção dele, ainda que seja na Arábia Saudita, que é sempre um campeonato que vale o que vale, não é? A verdade é que ele tem tido uma produção em termos de golos interessante ao longo da época. E a verdade é que, assim, nós não levamos o Ronaldo, levamos então quem? A questão também é um bocadinho essa. Levamos o Gonçalo Ramos, toda a gente acho que está de acordo com isso. O Gonçalo Guedes, porque fez uma boa época e é um jogador que pode ali emprestar coisas muito interessantes, nomeadamente no jogo ali. Há um ponta de lança marcar muito bem. E há Paulinho. Tiago, agora isto é quase caricato. Exatamente. Mas aí já mudaria. Se fosse pela produção, se a Arábia Saudita realmente vale o que vale. Mas também somos cheios deles, não é? Que levasse o Paulinho.
Que fez o que fez a época que fez o México. Um jogador a levar um avançado com características de um perfil completamente diferente. Ele abdicou disso, o selecionador. O Ronaldo tem que ser convocado. Então vocês estão muito pessimistas. Mas é isso pelas razões que tu disseste, pelo marketing, pelo que dá. Pelo marketing, pelo peso que a seleção tem. Mas vá lá, e pela experiência que ele comunica aos outros. Claro, isso tem que ser. Estão pessimistas em relação àquilo que será. Infelizmente estou. Acho que Portugal tem tanta qualidade que é capaz de ultrapassar. Não, João, desculpa, vai já. Acho que ele é tão importante, e para além do marketing, para enfim, noutro tipo de apoio, que Portugal tem tantos jogadores que mesmo com o ónus do Ronaldo, dele insistir e teimar, eu concordo com o Tiago, vai teimar até ao fim no Ronaldo, mas mesmo assim nós temos capacidade no resto da equipa excepcional que é capaz de... Imagina, isso, como dizia o outro, isso corre bem. Mas Portugal não é favorito. Isso corre bem. É candidato? Eu acho que é candidato. Candidato, acho que sim. Nós olhando para uma França, para uma Espanha, para uma Alemanha, até seleções que até se calhar nem são tão... Pode correr bem. Eu posso dizer agora... Sim. Claro. A minha visão é, acho que há 3 grandes favoritos para o Mundial, olhando assim objetivamente, que são a França, a Espanha e Portugal. Nesta ordem. Também concordo. São as 3 melhores seleções que lá estão. Com uma pequena diferença acima da França. A França é, para mim, a favorita, e depois a Espanha, e depois é Portugal. E Portugal e Espanha muito lá. Inglaterra, França, Alemanha, etc. Holanda, são equipas muito boas, mas que estão um patamar abaixo da nossa. Vais-te surpreender com a Holanda. Mas eu queria dizer-te uma coisa. Que não é só as hipocrisias do Rui Costa, mas também há de Pedro Proença, que diz que estamos muito bem preparados, trabalhou-se muito bem, trabalhou-se um trabalho extraordinário, e ele queria despedir o treinador, só não despediu porque nós ganhamos a Liga das Nações. Se não tínhamos ganho, ele tinha despedido o homem. E é isto que nós temos que levar, até que isto foi tudo muito bem preparado. Fazer uma frase que eu já não consigo ouvir do Fraser, o que ainda não foi feito. Mas já não estaria no Real Madrid, estaria na seleção? Sabe-se lá bem, já não sei isso. Imagina que isso corre bem e Portugal é campeão do mundo. Vamos ter que aturar mais uma artigo. Graças a Deus, eu não me importo nada que fique lá. Se formos campeões do mundo, fico. Até eu quero que ele renove. Não quero nada, mas quero eu. Não quero nada que ele renove. Se Portugal for campeão do mundo, que renove. Não quero nada. Independentemente de Portugal faça ou não faça, é um selecionador chato. Não faz mal. Mas se for campeão do mundo, e até pode vir a ganhar, não é essa a questão. Até eu peço para assinar e ponho o Ronaldo a jogar até aos. Fica aqui o pessimismo dos nossos comentadores, Bruno Costa Carvalho, Tiago Girão e o João Pacheco Miranda, embora o João Pacheco Miranda ainda acredite na possibilidade de Portugal fazer um grande campeonato do mundo, mesmo com Cristiano Ronaldo no 11 inicial, ou seja, na opinião do João Pacheco Miranda, apesar de Cristiano Ronaldo estar no 11 inicial, Portugal pode ganhar o campeonato do mundo. Saímos agora para um